O programa que se segue pode conter linguagem ou cenas suscetíveis de ferir a sensibilidade dos espectadores. Olá, seja bem-vindo ao Anatomia de Vênus, o programa semanal que pretende abordar todas as temáticas relacionadas com a saúde sexual. Descobrir as suas potencialidades, debater preconceitos e chegar a uma forma de solução para problemáticas na esfera sexual. Para desvendar o tema de hoje, preparamos para si estas imagens. Não queria fracassar, mas dentro de mim havia uma batalha. A da escolha entre as convenções do casamento e as da felicidade. Tinha de escolher. Por mim, por nós. Escolhi. Saí de um compromisso que já não me completava, nem nada me acrescentava. Foi a escolha saudável em busca de uma vida onde o amor não é sinónimo de obrigação. Temos hoje connosco um convidado muito especial, Dr. Tiago Lopes Lino, um psicólogo clínico, que é um dos autores de Separados de Fresco, um serviço de apoio a recém-divorciados, um serviço de coaching. Dr. Tiago, muito bem-vindo, muito obrigada por ter aceito o convite. Explique-nos lá o que é isto, Separados de Fresco. Bom, de facto, a pensar um pouco nas pessoas que se divorciam, fica ali uma altura um pouco meio desorientados, meio perdidos. E de facto, este programa surge nesta altura, que para as pessoas poderem beneficiar de uma série de serviços no âmbito da psicologia, do coaching, do acompanhamento, bem como também parceiros onde podem usufruir, novamente encontrar um novo amor, fazer atividades sozinhos, como viajar sozinhos e reaprender a viver no pós-divórcio. Muito bem, mas é mais centrado, portanto, nos dois, na relação, nessa reconstrução do separado em si, ou também engloba o papel familiar? Não, é mais único, é mais no sentido da pessoa única, ou seja, eu vejo-me agora, porque há muito esta questão de quando as pessoas se separam, depois vivenciam ali um momento de solidão e de desesperança, não digo no sentido da depressão, não vou falar na parte da psicopatologia, não é aí, mas um pouco sem rumo, fui casado tantos anos e agora o que é que eu vou fazer, não me vejo sozinho, não me vejo a ir viajar, não me vejo a conhecer novas pessoas, não estou disponível. Portanto, é mais no sentido da individualidade de cada um, do homem, da mulher, e poder experimentar outras coisas, não só a nível amoroso, mas como também a nível de diversão. Porque há um pouco também esta ideia de, não, agora vou-me manter aqui, vou-me encerrar e vou vivenciar isto de uma forma muito dolorosa. Diversão, como por exemplo? Como, por exemplo, viajar sozinho. Muitas das pessoas não sabem o que é estar sozinho. Outras aprender também, através de um processo de coaching, a desmistificar o amor idealizado e aprender também a estar consigo própria. É um pouco isto, através de um processo de counseling, também é possível fazê-lo, encontrar-se consigo. Até porque há muitas pessoas que têm, de facto, essa dificuldade de sair de uma relação e procurar logo outra de seguida, porque têm dificuldade em estarem sozinhas. Isso às é vezes explicado? Isso às vezes é explicado, porque são pessoas efetivamente que, pela sua fragilidade, nunca vivenciaram o saber estar sozinho ou com elas próprias, e efetivamente o que fazem é procurar uma outra relação para preencher aquele vazio que o cônjuge ou o companheiro anterior deixou. Isto por vezes depois tem os seus perigos, porque envolvem-se muitas vezes, ou algumas das vezes, eu não quero generalizar, mas algumas vezes, em relações tóxicas, que acaba por conduzir a um quadro de grande frustração e por vezes a outros quadros mais complicados. Sim. Por exemplo, as questões de infidelidade é um tema que surge muito nestes separados de fresco? Infidelidade antes ou que tenham sido que o divórcio tenha terminado? Sim. Sim, às vezes também tem que ver como trabalhar aqui, qual é que é o propósito do amor, não no sentido, e depois podemos falar na fidelidade em termos amorosos, na fidelidade da exclusividade sexual, depois podemos desmontar isto tudo e perceber para a pessoa o que é o mais saudável.
E efetivamente nós estamos em pleno século XXI. Muitas vezes também temos pessoas que vêm do padrão ainda tradicional, que é o casamento, não pode haver infidelidade. Outras vezes também entramos em século XXI em relações de outra natureza, mais abertas, pessoas que vivenciam isso, que percebem que a questão do amor pode ser exclusiva, mas a questão, ou não exclusiva, porque depois há o poliamor, não é? E a Vera saberá também isso, sim, não é? Sim, Há esta questão. E isto muitas vezes tem que ver com o contrato que se faz com as próprias pessoas que estão envolvidas. Portanto, claro que temos os dois polos. Temos efetivamente a pessoa que deixou, que decidiu, como também acabámos por nos aperceber na peça, por exemplo, a pessoa decide sair, isto é mais fácil para essa pessoa lidar com o divórcio, lidar com, não em termos legais, não estou a falar nisso, mas em termos psicológicos, do que é isto lidar com o divórcio, do que a outra pessoa que porventura se sentiu mais rejeitada, não é? Portanto, e esta pessoa normalmente a que sai, às vezes também já teve algum flerte no casamento, parece que as coisas também são diferentes. Mas isso não significa que muitas vezes, quando conduz ao flerte, no casamento as coisas não tenham sido potencializadas por já uma má comunicação no casamento e coisas que possam advir daí. Dr. Tiago, vamos agora ver o testemunho da Catarina Beato, jornalista e figura pública, mãe, blogger, de Dias de uma Princesa. Vai agora relatar-nos a sua experiência. Vamos ver. É assim, eu passei por 2 processos de separação, embora não seja a mesma coisa em termos de nome, em termos práticos é igual. Numa primeira fase, apesar de, obviamente, em termos de sentimentos ter sido complicado, foi muito pacífico em termos práticos, portanto, no pai do Gonçalo. Na altura do Afonso não foi tão fácil, não foi tão linear, portanto era uma coisa menos bem resolvida e foi um bocadinho mais difícil até encontrarmos ali um ponto de equilíbrio. Foram 2 processos em alturas completamente diferentes da minha vida. A minha experiência tem a parte facilitadora de ter acontecido em fases muito precoces da vida dos meus filhos. Eu tinha essa conversa no outro dia até com uma amiga, que de facto uma criança que quando começa a ganhar consciência, nunca conheceu outra realidade, vai encarar um divórcio de uma maneira completamente diferente de um miúdo que se calhar tem 10 anos e os pais decidem divorciar-se. É quase um ato natural na vida dos miúdos porque eles são muito pequeninos. Portanto, eu acho que aquilo que é necessário reforçar sempre a um filho é que não mudou nada. Portanto, o pai e a mãe, que sempre gostaram muito dele, continuam a gostar muito dele, neste momento decidiram viver em casas diferentes, porque já não são namorados, já não são marido e mulher. Agora, eu acho que em qualquer conversa com os filhos, seja num divórcio, numa mudança de familiar, o reforço, ou aquilo que eles têm que nunca duvidar, é da parte que lhes interessa, que é do amor que os pais têm por ele. Neste momento os divórcios ocorrem cada vez mais cedo na vida dos filhos e, portanto, as mulheres ainda estão com a parte hormonal muito forte, muito acentuada, que os homens não estão, eles não têm culpa nenhuma disso, somos seres diferentes. As mensagens que eu recebo são principalmente mulheres que estão a tentar gerir a questão da culpa. Portanto, há um lado que lhes diz que se calhar estão a destruir a família dos filhos, que sentem, eu se calhar devia aguentar pelo meu filho. E a minha mensagem é sempre, eu acho que uma decisão de separação não se toma nunca de ânimo leve. É uma decisão que tem que ser muito pensada, não é porque há uma discussão que de repente não, já não quero nada disto. Quando uma pessoa tem filhos e construiu uma relação e um casamento, tem que pensar 2 vezes, claro. Mas, por outro lado, nunca achar que está a provocar uma destruição da família do filho, não. Portanto, o filho continua a ter um pai e uma mãe e o ideal para um filho é que o pai e a mãe estejam felizes. E esse é o exemplo que nós devemos dar aos nossos filhos, que é, vale sempre a pena lutarmos por sermos mais felizes, por estarmos mais tranquilos, por sermos pessoas mais calmas e equilibradas. E se o divórcio for isso, então vale a pena. E é isso que eu transmito às pessoas, ou seja, nunca na vida responderei a uma mensagem dizendo sim, divorcie-se, jamais, não é? Porque acho que isso tem que ser muito amadurecido. Eu acho principalmente, as pessoas brincam muito com aquela minha frase que eu digo que a vida resolve-se sozinha. A pessoa pensa, eu se calhar acho que o divórcio é o caminho. Se deixarmos a vida fluir há algum tempo, se calhar 1 semana, 2, com calma, sem precipitar a decisão,
vão haver sinais que nos vão, de facto, dizer, olha, sim, ou espera mais um bocadinho. Mas a questão dos filhos não pode ser uma razão para manter um mau casamento. Nunca, porque eles são os principais prejudicados e nós às vezes é que não reparamos. O ideal, quando nós pensamos nos miúdos, é pensarmos até que ponto é que eu gostava que o meu filho aguentasse num mau casamento. Doutor Tiago, temos aqui muitas questões. A Catarina levantou aqui diversos temas. Bastante pertinentes. Um dos temas, por exemplo, quando existem filhos, esta preocupação de como é que eles vão reagir, será que eu devo dar este passo? Não, tenho que pensar primeiro neles, tenho que pensar primeiro em mim, no casal. Há aqui uma grande confusão. Como é que é a sua experiência em termos de... Voltando só um bocadinho atrás no Separados de Fresco, sim. surge também um pouco neste propósito. Eu recebo muitos pais, ou aliás, recebo muitas crianças em que os pais estão em litígio, e um dos propósitos é também conseguirmos trabalhar esta questão que a Catarina levantou ali na peça, e bastante pertinente, que é, eles deixam de ser marido e mulher, mas continuam a ser pais do Manuel, da Maria. Portanto, e isto é importante nós trabalharmos isto, é a desconstrução do ser idealizado, do que era, para agora construir. Pegando na pergunta da Vera, de facto eu costumo dizer às pessoas que antes de serem pais ou mães, são seres humanos. Portanto, e primeiro que os filhos têm que estar eles próprios também para que isto contribua para a sua autoestima, para estarem bem. Um pouco pegando no clichê, se eles não estiverem bem, os filhos não estão bem. E, de facto, o divórcio é um processo difícil, não é fácil, é uma decisão difícil, mas nada é mais desvantajoso para uma criança do que, como a Catarina também levantou ali muito bem, o que um mau casamento. Se pudermos considerar em maus e bons casamentos, porque é muito questionável o que é isto do mau e do bom. Portanto, efetivamente, muitas vezes tem que ver com uma questão de coragem da própria pessoa que decide que quer se separar. Os filhos são entrave, porque as pessoas adotam isto, muitas vezes preso a crenças de que vão destruir. Esta culpa, principalmente nas mulheres, é muito visível. Depois, concomitantemente, vem logo as compensações, porque decidiram separar-se, agora vou ter que compensar. Isto muitas vezes tem um impacto muito grande na autoridade parental daquele progenitor em relação à criança, e as coisas ficam todas distorcidas. E isto é importante também referir. O modelo de educação muda, não é? Muda porque precisamente o que estava a ser abordado, a questão da culpa é, principalmente as senhoras sentem-se culpadas porque privaram o filho de estar com o pai, de destruíram a família, destruíram o sonho de princesa que era se casar e ser feliz para sempre. E eu não estou a infantilizar, mas há isto ainda enraizado nas pessoas e, efetivamente, temos que depois também ajudar estas mulheres e muitas vezes estes homens, porque os homens também têm estas decisões, prendem-se às vezes aos casamentos por causa dos filhos. E é muito menos saudável para estas crianças estar preso, porque as crianças sentem tudo e percebem que os pais o pai e a mãe não estão bem. Mas os adultos, nós insistimos que não vamos ficar juntos, faz de conta, e eles, o Manuel e a Maria, não percebem. Não é? Não funciona Doutor assim. Tiago, amar pelos dois não dá certo? Não dá. Pegando na música do Salvador Sobral, sim. Efetivamente é mesmo lírico, porque não funciona, é lírico, não funciona. Porque o que acontece muitas vezes dos casamentos, e nós percebemos quando eles chegam ao fim, é porque alguém amou pelos dois, alguém fez as coisas pelos dois, e não funciona. Um casamento... É só um remo no barco, não é? É ali isso sempre mesmo, a girar à volta. O casamento é feito 50-50, se pudermos pôr nestas percentagens. Portanto, um dá 50, o outro tem que dar os outros 50. Se um deles só dá os 100%, a coisa começa a ser muito complicada e, de facto, muito disfuncional em termos de dinâmica familiar. Não dá para amar pelos dois, é mesmo só na música. É verdade, muito bem. Para dançar o tango também são precisos dois, não é? É isso mesmo. Não dá, sozinho não dá. Não dá. Vamos então continuar a ver a entrevista com a Catarina Beato, ver o que é que ela tem mais para nos contar. E o início é fácil? Não, o início é pavoroso. Pavoroso. E mesmo quando é uma decisão muito consciente, muito certa, os primeiros tempos não são propriamente libertadores, principalmente quando há filhos. Os primeiros, por exemplo, depende, não é, do tipo de guarda que for acordado, mas a primeira semana ou o primeiro fim de semana que não ficamos com os nossos filhos, dói muito.
é óbvio que depois, se aprendermos a trabalhar, esse tempo passa a ser fundamental na nossa vida. E até, como eu costumo dizer, até os casais que estão sempre casados deviam ter direito a esses fins de semana. Mas numa primeira fase não, é uma sensação, um medo que os filhos deixem de gostar de nós, um medo de que do outro lado as coisas corram mal, mas também um medo que do outro lado as coisas corram tão bem que eles depois voltem e não nos queiram da mesma forma. Quando são muito pequeninos, eles não falam ainda e nós gostávamos de perceber como é que correu a semana ou o fim de semana e não podemos tirar isso. São muitas angústias, mas depois acho que mantendo um nível de comunicação que seja possível ao casal, fazer com que as coisas se tornem cada vez mais fluídas. Quando me separei do pai do Afonso, fiquei muito, para além de magoada, fiquei muito triste comigo, porque senti que tinha falhado novamente, senti que não podia pôr as pessoas na vida dos meus filhos e tirá-las, e tive muito, muito tempo sozinha, muito tempo. E lembro-me que quando o Pedro apareceu, acho que até foi uma das razões que nos levou a casar tão rapidamente, que foi uma forma de mostrarmos um ao outro que queríamos mesmo ser uma família também para os nossos filhos, porque há uma coisa que, quando eu troco, lá está, as mensagens que recebo de outras mulheres, uma coisa que é muito recorrente nas mulheres é essa sensação de eu não quero expor os meus filhos a pessoas que depois se vão embora. Eu estava numa fase muito consciente da vida quando conheci o Pedro. Ou seja, eu sabia exatamente o que queria e o que não queria. Não me apetecia de todo fazer nada do que não queria. E então fomos os dois, e o Pedro também, e fomos os dois muito diretos quando conversámos sobre os nossos sentimentos, sobre o que é que queríamos para a vida. E eu acho que isto é uma questão de sorte, porque eu e o Pedro estávamos exatamente no mesmo ponto de vida. Ou seja, os dois tínhamos sofrido com separações, os dois tínhamos sofrido com o impacto que isso tinha tido na vida dos nossos filhos, e os dois queríamos uma relação, não queríamos uma saída, não era essa a nossa fase. E quando conversámos sobre isso, a maneira que tivemos de selar isso, esse compromisso, foi casando, porque os dois éramos solteiros, apesar das separações, porque já tínhamos passado. Mas isso é uma sorte, porque às vezes nós cruzamos, eu não acredito muito nesta coisa de que nos cruzamos com más pessoas. Acho é que estamos às vezes em fases completamente distintas da vida. Por exemplo, os homens num pós-divórcio têm um ciclo de luto completamente diferente das mulheres. E, portanto, às vezes o conjugarmos que estejamos os dois, sejam dois homens, duas mulheres, homem e mulher, mas que estejamos no mesmo ciclo de dor, de luto, da relação que queremos, é quase tipo um em mil, portanto é uma sorte. E é isso que depois faz com que as pessoas fiquem ou não fiquem juntas. Tenho uma família muito unida porque ninguém quer ocupar o espaço de ninguém. Isso é fundamental. O Pedro é muito amigo dos meus filhos, mesmo muito, mas não quer ser o pai deles. Apesar de, quer dizer, no dia-a-dia ter uma presença brutal, não é? Porque está todos os dias. Mas não quer. E os meus filhos veem no Pedro alguém muito especial, mas não querem ser filhos dele, nem têm a necessidade de ir buscar isso. Da mesma forma que eu gosto muito do filho do Pedro, mas nunca na vida me vou impor ou intrometer como se fosse mãe. Temos muitos avós envolvidos, muitas rotinas, pessoas completamente diferentes. Imaginemos, eu defendo que a cama pode ser partilhada. E se calhar em casa do pai a regra é completamente diferente. E podermos fazer com que todas estas regras existam na cabeça dos miúdos de forma calma exige estabilidade, exige... Portanto, acho que sim, somos muito unidos porque também ninguém quer ser aquilo que não é. Dr. Tiago, Catarina volta aqui a falar de muitos pontos importantes na relação, na separação, nos filhos, nesta parte toda sistémica também, obviamente, e fala aqui de um pormenor muito interessante, que é os ciclos de luto, que são diferentes entre homens e mulheres. Quero-me falar um pouco sobre isso. É curioso, a Catarina é fantástica, não porque é? efetivamente contribui aqui para aquilo que é o saudável, isso é muito importante. De facto, homens e mulheres têm vivências de luto diferentes no pós-divórcio. Tendencialmente, e generalizando, mas analisando também em alguns casos,
estou pensando em casos que também já acompanhei, na questão dos homens há uma espécie de, permita-me o termo, de grito Ipiranga, portanto sou livre novamente e agora vou ter aqui uma espécie de regressão, vou regressar à adolescência, vou começar a fazer disparates, saídas à noite, companheiras atrás de companheiras, one night stand constantes, portanto é uma forma de negação também, não é? Nós sabemos que entram. No caso das senhoras, das mulheres, há aqui um recuo, não é recuo, mas há aqui fecham, isolam-se mais, evitam mais, até porque há muito este fantasma da má mãe. E isto faz com que tenham aqui um período de reflexão, tenham aqui um período de agora vou-me centrar nos meus filhos, em mim, nos meus filhos, ou no meu filho, e de facto há esta vivência diferente. Claro que todos eles vão passar as fases todas do luto. Agora, a vivência, como é que entram, na mulher há um pouco este retraimento, há este fechamento, se me permite o termo, e este isolamento, no sentido de, ok, eu agora vou refazer isto tudo, mas sozinha. O homem é diferente, até porque também é uma coisa que está muito instituída na sociedade, ainda que as mães é que ficam com as crianças, não é? Embora também já haja, a coisa está a ser diferente, não é? O que também é interessante, não há estudos ainda como é que indica um pai que fica com a criança, como é que vai vivenciar o luto. Porque não pode, mas normalmente a sociedade ainda está a pôr muita carga da mãe, porque acabamos por ser uma sociedade matriarcal, o cargo das crianças. Portanto, de facto, as mães ficam ali com as crianças e agora são mais pessoas com quem têm responsabilidade. Já que fala na sociedade, a sociedade tem vindo a falar do divórcio e a ver o divórcio de uma forma totalmente diferente ao longo dos anos. Como é que vê esta discrepância? Na altura parece que, há uns anos bem largos atrás, parece que era apontado um dedo a quem tinha essa ideia, não é? De se divorciar, de se separar. Hoje em dia já é muito mais aceito e tolerado. Como é que vemos esta evolução? Vera, eu não sei se é uma evolução, muito sinceramente. Levanto essa questão, é bastante pertinente, mas eu não sei se é de facto uma evolução, porque nós vimos de um extremo que é as pessoas sujeitavam-se a tudo e mais uma coisa, desde a violência doméstica à questão de estar preso a um casamento pelos filhos. Agora, para temo dizer isto, e vou dizer aqui na televisão, mas uma banalização do divórcio, porque parece que agora também tudo e nada as pessoas se separam. E isto depois também já toca com outras questões, com questões às vezes até mais da geração, porque a geração também, o one touch, tudo está à distância de um toque, até as relações. Portanto, quero, agora já não quero, vai embora, acabou. Portanto, de facto, a sociedade está mais aberta para o divórcio, já não há esse estigma de ser divorciado, até há quem diga que acaba por ser divorciado ou divorciado, até um certo charme, não é? Mas temo que podemos cair numa banalização e depois isto na própria família coloca em causa o próprio conceito de família. Que é, a Catarina levantou esta questão, eles voltaram a recuperar aquilo, porque a tendência é recuperar para uma família tradicional, pai, mãe, filhos, e a articularem todos muito bem, mas temo que isto ponha em causa o conceito de família, que é com esta banalização de, ok, agora toda a gente se divorcia, agora toda a gente se separa. Preocupa-me mais é o que é que leva as pessoas a separarem-se, e parece que tudo e nada se separam. Quais são os sinais para si, Dr. Tiago? De que vai acontecer um divórcio. Para já, o principal é a comunicação. Quando as coisas começam pegando no amar pelos dois. Alguém, por exemplo, que está assente num casamento em que amar pelos dois tem sido o modus operandi, logo aqui isto vai dar briga mais tarde. Porque, efetivamente, alguém decide, alguém faz, alguém põe, alguém dispõe, e isto, a comunicação não está a ser canalizada, porque o que se passa é que alguém é mais submisso ou deixa-se mais levar pelas ordens do outro. E logo aqui a comunicação. Depois é a questão do termómetro emocional. Muitas vezes os divórcios acabam em discussões. Acabam devido a uma discussão. Que começou a crescente voz, a famosa discussão que começam todos a elevar a voz e depois já ninguém se ouve e acaba com coisas de, olha, acabou na competição, acabou aqui, não quero mais e vamos nos separar. Na temperatura emocional, eu aconselho sempre os casais, na terapia de casal, de quando começarem a perceber a temperatura emocional, está na altura então de mudar a estratégia. Está na altura de um de vós ir apanhar ar, está na altura de um de vós agora
pá, não vamos falar disto, estamos de cabeça quente, e de facto a comunicação é o principal vetor e o principal sinal de que as coisas não vão bem. Muito bem, muito obrigada. Vamos então ver os conselhos da Catarina Beato, que já deu alguns, mas vamos ver então mais alguns. Eu acho que o primeiro conselho é muito bom ter uma família, e se essa família for a tradicional, excelente. Portanto, eu acho sempre que um casamento merece luta, merece que as pessoas conversem, merece que as pessoas engolam os sapos necessários, desde que isso não envolva, obviamente, nem dor, nem sacrifício, nem violência. Mas num casamento funcional e normal, que lutem pela sua relação. Pronto, se de facto o casamento acabou, que tenham a capacidade de perceber que não é um casamento que faz uma criança feliz, portanto, se ele tiver que terminar, tem que terminar, que o façam da maneira mais serena possível. Eu costumo dar a dica de pensarem que, por muito que detestem aquela pessoa naquele instante, olham para o filho e pensem, meu Deus, esta criança é tão perfeita e metade é daquela pessoa. E, portanto, não vale a pena desenvolver ódios por alguém com que um dia fizemos um filho. Comunicar o possível, portanto, não forçar quando as pessoas não conseguem, de facto, conversar. Se é necessário envolver mediadores, felizmente hoje há todas essas figuras, antes dos advogados e antes dos tribunais propriamente ditos, temos a figura, por exemplo, do mediador, ou até um terapeuta de casal, mesmo que seja para um divórcio, um terceiro que nos ajuda a fazer aquilo que o casal não está a conseguir, que é comunicar. E depois aproveitar o tempo que se tem enquanto pessoa divorciada, porque a pessoa acha que não, mas tem coisas muito boas também, e não fechar a porta a que venha um novo amor. Dr. Tiago, subscreve estes conselhos, quer acrescentar mais algum? Sem dúvida. A Catarina é fantástica e leva as coisas mesmo muito... Tem a casa bem arrumada. Tudo muito bem arrumado. É um exemplo fantástico e acho que é um exemplo a seguir. É pertinente tudo aquilo que ela diz, não vejo assim nada que se possa acrescentar que ela já não tenha dito, porque depois temos casos mais particulares que precisam de outros contornos, mas, de um modo geral, é isto, pegando novamente aqui na família tradicional, não é? Ok, portanto é possível prevenir uma separação. Conseguimos criar aqui, ou seja, quando ela tem inicia a dizer temos que engolir alguns sapos, não é tanto a questão de permitir totalmente tudo que venha do outro, mas temos que ser mais tolerantes, é isso? É mesmo esse o termo, Vera. Mais do que ser permissivos, não, isso não funciona, a permissividade é ser tolerante. Efetivamente pode-se evitar muitas coisas. Podemos evitar, de facto, um divórcio se soubermos comunicar. Mas para isso precisamos estar atentos aos tais sinais que falávamos, que é quando é que a comunicação começa a falhar. Quando eu, ao longo do relacionamento, começo a perceber que eu estou em AM e a minha mulher está em FM, há aqui qualquer coisa então que não está bem. Portanto, cabe a cada um, do cônjuge ou do companheiro, ou o que seja, as pessoas não têm que ser casadas, não é? De estar também atento a como é que está a ser a comunicação. Claro que não estamos a falar de casos extremos, estamos a falar naquilo que é saudável, é estar atento e promover a comunicação, de facto, entre claro, com um com o outro, claro que com a sua individualidade. Ou seja, cada um tem o seu tempo. Eu posso querer discutir o tema agora, mas a minha mulher não está com cabeça para ser agora. Então não é o timing dela, é o meu, pode ser o meu, mas não é o dela. E o respeito é muito importante em qualquer das relações, principalmente numa relação amorosa. Muito obrigada, Dr. Tiago. Foi um excelente contributo para este tema, que é um tema vastíssimo. Também a Catarina Beato, também quero deixar aqui o agradecimento ao depoimento dela, foi fantástico. Muito obrigada, então. Vemo-nos para a semana com mais um Anatomia de Vênus. Deixo-vos com a ilustração de Bruno Silvestre.